Olá, estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversa sobre família. Estamos na 7ª temporada com o tema do divórcio sob o ponto de vista dos filhos. Hoje vamos falar sobre o sinal vermelho, quando os pais não conseguem mais se comunicar bem e as coisas às vezes saem dos trilhos. Eu estou aqui com as minhas sócias, Luciana e Renata, sejam bem-vindas. Oi Dora, oi Rê. Olha, esse tema é essencial para a gente sempre falar, porque pequenos problemas podem virar uma bola de neve, então vamos cuidar. Olá Dora, olá a todos. A ideia é compartilhar as ferramentas para que os pais possam saber agir antes do conflito chegar no judiciário. Meninas, vamos direto ao ponto. O primeiro sinal vermelho é o descumprimento sistemático de algumas obrigações, como o horário da troca de convivência ou o pagamento de pensão. Então, Lu, eu queria te perguntar por que não é bom deixar isso solto no boca a boca e tentar resolver ou organizar de uma maneira melhor para falhar menos? Então, o sinal vermelho é quando isso vira hábito, porque aí você está descumprindo reiteradamente a regra. E esse descumprimento, principalmente, por exemplo, com convivência, você deixa todo mundo desestabilizado, vira uma ansiedade, você frustra uma expectativa, causa maior confusão. Isso na convivência. Imagina no pagamento, a pessoa está lá esperando dinheiro, vai receber esse dinheiro, não recebe, como que você vai falar para a sua conta de luz? Olha, espera um pouquinho porque está atrasado o pagamento. Isso é péssimo. Então, isso dá um desconforto, causa problemas, então precisa voltar à regra. Renata, qual que é o risco jurídico e emocional dessa situação ficar informal? Esse descumprimento, né? E a solução disso na informalidade, às vezes até num desgaste na discussão entre os ex, né? Bom, seguindo um pouquinho o que a Lu já trouxe, do ponto de vista emocional, tem a relação com a previsibilidade, né? A gente fala muito de que criança precisa de rotina. Rotina não é fazer sempre a mesma coisa, mas é saber e esperar, saber o que você está esperando, saber o que vai acontecer. Se eu passo, se eu tenho uma regra, se eu sei que aquilo vai acontecer e de repente aquela regra, ora acontece, ora não acontece, ou nunca acontece, mas de repente acontece de um jeito diferente, eu acabei com essa previsibilidade. Isso traz insegurança, isso traz desgaste, então traz uma ansiedade. Eu acho que emocionalmente a questão é a ansiedade, não saber o que vai acontecer. Tanto as crianças quanto os adultos, né? Do ponto de vista jurídico, o fato é que combinado boca a boca, ou aquilo que é repetido e não está previsto no acordo, por si só não muda não muda o que foi combinado. Então, eu crio uma falsa ideia de que aquilo virou uma nova regra e que no momento em que aquilo não for cumprido, eu posso exigir que seja cumprido no modelo que estava sendo feito e que foi combinado verbalmente. Isso é uma insegurança, né? E aí a gente tem aquele princípio também de que quando eu falo de direitos indisponíveis, que são direitos que envolvem, por exemplo, as crianças e os adolescentes, a gente tem um pouquinho uma dificuldade para aplicar essa tese, mas você tem uma tese de que a expectativa que eu gero reiterada no outro constitui um direito. Então, se eu passo 10 anos me comportando de um jeito, aquilo cria expectativa no outro. Eu não posso 10 anos depois querer dizer, não, mas não era assim, eu quero voltar ao que estava escrito. Deixa eu pegar o acordo, né? Então, quando eu estou envolvendo crianças e adolescentes, é um pouquinho mais complicado, porque é um direito indisponível, eu não é só o comportamento que vai criar um novo direito. Mas você percebe que você vai depender do entendimento de um terceiro? O que o judiciário vai achar? O judiciário vai entender que o seu comportamento reiterado gerou uma expectativa e mudou o direito? Sim ou não? Qual que é o entendimento hoje? Qual que é o entendimento amanhã? Quando a gente está falando principalmente criança, adolescente, guarda, convivência, alimentos, puxa, aquilo não está funcionando, passamos a combinar uma outra coisa, vamos colocar por escrito. Se necessário, vamos levar para atualização. Até porque, se eu estou me comprometendo com aquilo, qual é o problema de colocar para valer no papel, né? Não significa que a gente não pode experimentar. E a gente pode combinar. Olha, a convivência era terça, mas puxa, eu estou fazendo um curso, não dá para ser terça. Podemos tentar a quinta? Vamos experimentar? Vamos. Uma semana, 2, deu certo, não deu certo?
vamos colocar por escrito? Acho que o combinado não sai caro, né? Inclusive combinar o que está experimentando. Exatamente. É assim, por quanto tempo, né? Vamos tentar e até, se possível, escrever, e se não for por meio de advogados, escrever entre eles, olha, vamos tentar por 15 dias, um mês, para que também não pegue o outro de surpresa e fale assim, não, mas você trocou, né? Então, de novo, comunicação é super importante, tem que estar claro qual é a regra que está vigente, qual é a regra que está sendo mudada e se está sendo mudada ou só experimentada. Exatamente. Bom, agora entrando um pouco mais do ponto de vista dos filhos, eu queria saber de vocês em relação ao risco para a criança. Em que situações que os pais devem ficar atentos se há alguma modificação na criança, no comportamento, enfim, para buscar ajuda, né? Quais são os sinais de que alguma coisa pode estar errada para buscar ajuda externa em relação aos filhos? Bom, criança é uma delícia, né? Porque ela transparece tudo que ela está sentindo. Então começa a ser agressivo, começa a ser mal educado, respondão. Se tem uma mudança brusca do comportamento. Até, inclusive, a escola é um bom termômetro, né? A escola pode chegar e falar, começa a ir mal na escola. Quando sai daquele eixinho. Impaciência. E eu acho, Dora, que aqui é um ponto importante, que assim, que os pais tenham um olhar investigativo genuíno. A gente falou bastante disso. Não para apontar o dedo, né? A gente falou no episódio com a Juliana Poloni sobre isso, né? Porque assim, puxa, voltou chateado da casa do pai. Alguma coisa aconteceu, o pai é isso, aquilo, ou a mãe, ou vice-versa, né? Assim, pode ser que a criança tenha sofrido uma frustração que não necessariamente seja ruim e não necessariamente tem a ver com uma conduta inadequada do pai ou da mãe. A gente precisa apontar menos e buscar menos culpados e ter um olhar mais investigativo, genuíno. Meu filho está diferente, está mais nervoso, gostava muito de fazer uma coisa, agora não gosta mais. Por quê? O que está acontecendo? Conversar com o outro, observar o filho. Eu acho que mudanças no comportamento em geral são um sinal importante de alerta. É que quando a comunicação entre os pais é ruim, fica mais difícil investigar, porque o ideal seria você passar a mão no telefone e falar, escuta, fulana, chegou aqui emburrado, aconteceu alguma coisa, né? Só que se não tem essa comunicação, aí fica péssimo. Aí você vai ter que fazer uma investigação com a criança, e não é assim, põe sentado, né? Porque tem pai que põe sentado. Depoimento. O que você fez? Comeu o quê? Quem tava lá? Que não sei o quê. Isso é péssimo. De novo, você falou uma coisa muito importante. É a investigação genuína para saber o que aconteceu com aquele indivíduo e não quem causou aquilo, né? Tentando apontar, geralmente, para o outro pai. Exatamente. Bom, algumas vezes não é a briga entre ex-marido e ex-mulher, mas a vida que muda, né? A criança cresce, a rotina muda, enfim. Alguém mudou de emprego, tem que mudar de cidade, coisas da vida que são naturais, né? Por que pode ser perigoso deixar esses novos combinados ou ajustar isso por WhatsApp de uma maneira informal? Bom, o risco é porque nós estamos falando aqui de direitos indisponíveis e são situações em que não basta eu trocar um WhatsApp, trocar um e-mail para mudar tecnicamente essa regra, esse combinado. Se for uma experimentação, se for uma situação pontual, tudo bem. E outra, eu posso utilizar esse combinado como um elemento para buscar uma alteração judicial, caso o outro não queira formalizar. Mas exigir, executar, dizer, olha, nós fizemos essa alteração, agora ele não está querendo cumprir, para eu poder cobrar e executar, precisa fazer parte do que a gente chama do título executivo judicial, ou seja, precisa estar no documento que foi a homologação daquele acordo ou do aditivo. Por isso que é importante formalizar. Se efetivamente vai mudar a regra, formalize, escreva o que foi combinado, né? O que foi combinado, deixa claro que esse é um novo combinado, justamente para não acontecer o que você falou. Vai fazendo, aí alguém está desconfortável com aquilo e volta para a regra inicial, que não é o que está acontecendo. Então, de novo, combinar certinho
é a solução. Agora, me surgiu nesse bate-papo aqui uma dúvida, porque minha cabeça é mirabolante, né? Assim, será que o acordo poderia dar para o WhatsApp, para o e-mail, ou combinar uma forma, não de aditivo formal, mas dizer, olha, alterações de dia, por exemplo, poderão ser combinadas por WhatsApp e este WhatsApp terá força executiva? Porque também você pensa, as pessoas têm um pouco de resistência, né? De procurar o advogado de novo, Sim. de pagar o advogado de novo, de cutucar o judiciário de novo. Não é tão simples você mexer tudo isso para ficar ditando o acordo. Será que é possível? É uma provocação. Estou jogando essa provocação. É possível fazer isso no acordo? Ou seja, estabelecer que determinadas mudanças podem ser combinadas e terão força executiva se feitas por escrito, por WhatsApp, por e-mail, o que vocês acham? Então, eu acho que sim, a gente só tem que tomar cuidado com essa informalidade. Mas aí não ia ser informalidade. Não, mas seria formal. Então, mas informalidade assim, na cláusula que vai prever isso, prevê muito claro. Sim, é possível, mas já colocar a regra, porque, de novo, a comunicação de um tem que estar de acordo com a expectativa do outro e vice-versa. Lu, mas, por exemplo, a convivência da mãe ou do pai X é quarta-feira. Aí diz assim, alteração de dias da semana poderão ser, mudanças de regra poderão ser estabelecidas por WhatsApp e uma vez aceita por ambos, terão a mesma força vinculante do que teria uma modificação judicial. Eu sou super fã disso, porque aquela história do tipo, tem que estar homologado, senão não faz sentido. Gente, é a vontade das partes. Tem o objeto, tem a forma, e eu não tô tirando, tá combinado. Né? Eu não tô tirando do ponto de vista de dizer assim, o direito não vai nunca mais conviver, ou não vai, sabe? Então, eu digo assim, na questão do indisponível, eu não tô reduzindo direitos de convivência, só tô regras de logística, por exemplo. Acho que poderia, acho que seria ótimo. Eu vou até pegar um gancho de explicar para as pessoas que o indisponível são coisas que você não pode, que a lei não permite que você mude. Por exemplo, um pai falar, eu não vou pagar mais pensão para o meu filho. E a mãe, então eu concordo. Isso não pode, isso é direito indisponível. O pai e mãe têm que pagar, têm que contribuir para a criança. Então, eu acho assim, 2 adultos estão de acordo, escreveram, estão cientes, eu acho que pode. Eu sou super fã dessa história de, como a Renata falou, tem que procurar o advogado tem... Às vezes a pessoa não quer perder esse tempo, que é uma coisa... Se a comunicação tá boa, eu acho joia. E você pensa assim, né, gente, nem todo mundo tem condição de ficar procurando um advogado toda hora, pagar, não sei o que, não é. No dia a dia, as pessoas nem têm essa paciência. A gente vê, às vezes, quando elas chegam... O acordo que estava lá já nem é mais cumprido, mas funciona de uma outra maneira, ele já foi todo refeito diretamente entre as pessoas, às vezes. E ninguém procurou advogado, e ninguém mudou aquele documento, mas eles foram se acertando, ou não, foram brigando, mas alterando, porque essas mudanças do dia a dia, né, a criança cresce, às vezes muda a escola, muda de cidade, enfim... E as pessoas vão ajustando isso, ou vão brigando. O horário da escola, né, então... Mudou, por exemplo, uma coisa que acontece, mudou de período na escola. Precisa refazer o acordo inteiro? Não. Olha, que isso muda muita coisa, né? Mas que foi o que você falou. Se tiver funcionando e você tiver confiança na outra pessoa, né? Que essa pessoa não vai desorganizar o que está organizado. Se tem desconfiança ou uma pessoa que mostra que ela não tem organização suficiente... Aí sim, procura, formaliza uma coisa, escreve, talvez até homologue, para você ter uma segurança. Mas se a coisa também está funcionando, eu acho que a gente tem que confiar um pouco nas pessoas. Eu gostaria de confiar nas pessoas. Eu acho que confiança não é mais a maturidade. Os ex-marido e ex-mulher têm que ter uma maturidade para conseguir recombinar as coisas sem a interferência dos advogados e do juiz. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso é o mais difícil. Adultos sendo adultos. O problema todo é que os adultos sendo adultos, quando casam de novo, e aí tem outros cônjuges, geralmente, às vezes, isso bagunça. Então, às vezes, não custa, assim,
dedicar um tempo para que as coisas fiquem muito claras, né? Eu tenho uma máxima, os adultos saem da 5ª série, mas a 5ª série nunca sai dos adultos. Não, totalmente. Não, coisas assim... Inacreditáveis. E não é só isso. Imagina só, outras famílias se organizando, né? Novos casamentos, com novos filhos. Gente, pode virar uma bagunça. Então, se a gente conseguir organizar o mínimo para não ter ruído, acho que é isso. Agora né? tem uma coisa que também é interessante, né? Porque você falou dos adultos terem condição de recombinar e de se organizar entre eles. Muitas vezes isso não acontece porque, na verdade, eles querem fazer valer a sua opinião, aquilo que interessa para eles. E aí, quando vão ao judiciário, a expectativa é sempre achando que aquilo que você quer vai prevalecer, né? Eu, quando recebo uma pessoa que eu estou percebendo que, na verdade, não está conseguindo ver, eu trago a pessoa para a realidade. Assim, outro dia eu fiz uma consulta e realmente acho que a pessoa saiu até meio zonza da minha mesa, sabe? Porque eu fui perguntando e eu fui falando, não, mas você percebe que você está aqui olhando para o seu umbigo, para a sua necessidade, para aquilo que é sua conveniência. Não dá para você dizer assim, está dizendo que o outro não está conseguindo dialogar, mas cadê a sua disponibilidade de diálogo? Cadê, assim, os advogados precisam fazer isso também, né? Eu acho que eu já contei uma história aqui que eu vou recontar. Uma vez um cliente me falou que ele queria, era uma questão ainda bem quadradinha de convivência, que ele queria nas quartas-feiras, mas aí eu falei, então vamos organizar o horário de pegar, de trazer. Não, eu quero ter direito, mas eu não quero ter obrigação. Eu estava com ele no telefone, eu comecei a berrar com o cliente, depois eu falei... Meu Deus. Liguei pro amigo dele, que era meu sócio, e falei assim, eu acabei de berrar com o seu cliente, acho que pode pôr outro advogado para cuidar do caso, porque tem isso, né? Gente, não é só uma questão com o outro, vamos olhar para as crianças que é isso, vão saber que ela vai estar com o pai, ou que ela vai estar com a mãe, ou que vai estar com o outro responsável. Vamos parar de olhar, que é isso que você falar, do próprio umbigo e olhar para essas crianças. O que a gente pode dar de melhor para essas crianças, para eles estarem atendidos, saberem que a previsibilidade, não ter ansiedade. A vida já traz tanta ansiedade, imagina colocar ainda mais esse fator de onde eu estarei. Muito bom. Sinal vermelho, né? Os pais perceberam que precisam de uma ajuda, mas não conseguem resolver entre eles, conversar e querem segurança jurídica. O que vocês sugerem num caso como esse? Então, eu gosto de colocar nos meus acordos que antes de ir para o judiciário, as pessoas inclusive vão buscar a mediação, que eu acho que é uma boa ferramenta para tentar conversar melhor, tentar obter soluções. Então, eu gosto de colocar isso no acordo. Então, a mediação, eu acho que é uma boa, ou até, de repente, se você não quer colocar mediação, ter um adulto de referência, uma pessoa de referência que possa tratar sobre o assunto. De repente tem uma terapeuta que já atendeu a família, né? Eu acho que indicar neste acordo que quando estiver em crise ou quando bater o sinal vermelho, o que fazer, você procurar no acordo, porque eu gosto de dizer que quando você está construindo esse acordo, é uma fase de paz. E já prever o que vai acontecer no caso de uma discórdia, já ajuda a lembrar o outro, falar assim, olha, a gente já pensou em mediação, vamos atrás da mediação, porque vira um acordo moral e escrito de que nós vamos buscar essa solução antes de começar a notificar o outro, né? Não, e eu acho, por exemplo, na questão de saúde, eu costumo usar bastante nos acordos, né? Em geral, a criança tem um pediatra. Em geral, você tem um profissional que minimamente tem a legitimidade reconhecida por um e por outro. Por ambos, né? Vale a pena dizer assim, olha, em caso de impasse, vamos seguir a orientação do fulano de tal. Porque quem mais do que o pediatra ou o médico X da especialidade tal daquela situação para ser um norte daquilo que vai fazer?
né? É ótimo isso, porque você está dando autoridade para esta pessoa que conhece a criança, de ele opinar ou de, pelo menos, organizar a dúvida entre esses pais. Que é o que as pessoas, de repente, procuram no juiz, que é uma autoridade que vai decidir. Só que esse juiz não conhece essa família. Então, nada melhor do que um médico, às vezes um avô que tem a simpatia de ambas as partes, para poder amenizar, que é um pouco o que o mediador vai fazer, só que não com uma determinação, mas tentar chegar numa solução. Agora, se o casal não conseguir, não chegar no mediador, ou isso não tiver previsto, né? Estou pensando, como que um advogado negociador ou colaborativo pode ajudar sem ir para a justiça, né? Sem ter que ficar lá 5 anos no judiciário discutindo, seja o que for. Quer dizer, queria que vocês falassem um pouco aí do perfil desse advogado, como ele atua, sem ser ingressando com uma ação, mas ajudando numa nova composição que precisa ser feita depois de alguns anos de acordo. Você sabe que eu estava falando disso hoje, né, com um cliente. Porque assim, o mediador, a mediação pressupõe, você me corrige se eu estiver errado, essa disposição, essa vontade de recriar um canal de comunicação. Então o mediador é um facilitador dessa conversa, mas ele não vai chegar com as soluções, ele não vai ficar resolvendo o problema para as pessoas. Não é que ele vai ouvir um ou outro e chegar com a solução pronta, não. A mediação, ela exige um esforço, um desejo, precisa... Uma predisposição. Uma predisposição, precisa arregaçar as mangas e querer fazer acontecer. Às vezes não dá, não consigo, ou às vezes nem chegou para as pessoas essa possibilidade. O advogado que tem um perfil mais colaborador, negociador ou de construção de um consenso, acho que uma grande característica que ele tem que tirar o seu cliente da posição de conforto que ele tem, trazer para fora dessa posição de conforto e colocar um pouco na posição do interesse do outro, sabe? Trazer o seu cliente para tentar entender um pouco o que está pegando para o outro, qual é a necessidade do outro, o que está acontecendo. E quando você consegue entender a necessidade, às vezes você consegue, junto com o seu cliente, buscar outras alternativas, para dizer, como é que eu posso, então, estar inseguro com tal coisa? Como é que eu posso ajudar a trazer segurança para aquela situação, mas sem necessariamente restringir da forma como a mãe quer ou da forma como o pai quer? Então, eu acho que aí o advogado ele tem uma atitude mais proativa, então ele é mais propositor, ele vai dar mais sugestões, ele vai facilitar um pouco o trabalho do cliente, mas não pode ser aquele cara que compra a narrativa do cliente e que reproduz automaticamente, custe o que custar, tá cheio, entendeu? Né, é uma habilidade raríssima. Não, então, mas você tem que, primeiro, não querer brigar. Segundo, procurar um advogado que não vai falar, vamos entrar com ação. Né? Você já viu aquele meme que fala assim, o advogado quando lê ou quando ouve o outro falar, da Avenida Brasil, a Carminha, é uma cena que ela fala assim, agora nós vamos ver, agora eu quero ver. Então, o advogado não pode comprar essa... Sem, inclusive, às vezes, perguntar para o outro, né? Quantas vezes a gente já se deparou, você liga para o advogado, né? Da outra... que está representando o outro e fala, olha isso, aí o cara já fala, não, assim não. Mas você falou com o seu cliente fofo. Não, mas eu acho que ele não vai querer. Não, eu já me peguei isso, você fazendo isso, você recebe e fala, não, isso aqui é um absurdo, não tem jeito, é absurdo. Aí você, tudo bem, você fala, não, só que não sou eu. Aí você liga pro seu cliente, ele, não, tudo bem. Aí você fala, não, como assim, tudo bem? Porque é natural. Como assim, tudo bem? Nós somos seres humanos. É um pamonha mesmo esse cliente. Mas essa disponibilidade de querer entender o ponto de vista do outro, Renata, você e mais 10 advogados do mundo. Então, mas Dora... Muito raro, nem tem essa aula na faculdade de Direito. Dora, mas você perguntou, a gente o advogado colaborativo. A gente conhece no meio jurídico, que às vezes a gente recebe, tipo, ainda bem que é você.
Então a gente sabe que a gente vai poder conversar. Isso não quer dizer que você vai aceitar o que o outro quer. Mas você sabe que no seu colega você tem uma pessoa que senta na mesa. É um bom e vai, interlocutor, né? Que vai. A gente se conheceu nisso, a gente se conheceu num caso que tinha tudo para uma briga horrorosa e a gente foi construindo junto. Então, quando você sabe que a outra parte... eu adoro, às vezes, encontrar uma pessoa que fala assim, não, eu sei que você é boa, mas olha, se eu precisar brigar, eu vou brigar, hein? Todo mundo, se precisar brigar, vai brigar. Mas se você tem a predisposição de tentar compor... Negociar. De tentar compor sem o advogado falar, eu vou ganhar isso, olha como eu sou... Não é a gente que vai ganhar, gente, porque o cliente passa, né? Uhum. A gente tá lá para ajudar. E quantos acordos que você constrói, que você escuta dos clientes, puxa, eu sou tão grata de que você me ajudou a fazer, porque eu queria era mesmo brigar e... isso, trazer leveza para a vida das pessoas. Então, esse casal parental, que não é mais o conjugal, precisa trazer leveza para a relação. Porque a gente tem tanta coisa para se preocupar, não precisa se preocupar com essas coisinhas, né? Bom, numa situação em que vai precisar registrar realmente a mudança no acordo, tá? Seja com a ajuda de advogado, seja do mediador, enfim. Dá para resolver em cartório ou sempre tem que ir para o juiz se houver crianças e adolescentes envolvidos? Uma modificação do acordo. Você sabe que, salvo engano, teve uma regulamentação ou uma recomendação do CNJ, se eu não me engano, que fala da possibilidade de você fazer esses ajustes extrajudicialmente, só que tem que ter a participação do Ministério Público. Sim. Tem que ter acordo, né? Então, primeiro, os pais têm que ser consensual, e você tem uma participação do Ministério Público. Mas a última vez que eu pesquisei, que eu consultei um cartório sobre isso... Eles não estão sabendo fazer. Ainda não se regulamentou. Tá, o Ministério Público vai atuar, mas como? Como? Porque nos inventários já está funcionando. Você já pode fazer inventários extrajudiciais com herdeiros menores, porque já tem um canal vai à escritura, vai para o Ministério Público, eles dão um ok, e aí volta e você pode homologar não, né? Lavrar. Mas então, isso, vai para o Ministério Público, volta. Então... Agora, engraçado, assim, ou interessante é que em relação ao divórcio, ou seja, para primeiro combinado, ou para essas modificações, em tese é possível, mas ainda não está regulamentado como que será a participação do Ministério Público, então na prática ainda não está sendo possível fazer. Quer dizer, então... Em algum momento será. Mas ainda tem que ser judicial, então? Hoje tem que ser judicial. Tá. Eu acho assim, de tudo que a gente falou, já começar a fechar, eu acho que o mais importante que a gente está falando hoje, além do acordo, quer dizer, quando o acordo não dá conta e precisa ser revisto, modificado, formalizando ou não, como é que esses casais parentais se organizam, seja porque mudou de cidade, mudou o período da escola, que seriam pequenos combinados, mas a gente sabe que o conflito escala. Uhum. Então, às vezes fica na informalidade, às vezes se registra um novo acordo, e às vezes as pessoas passam anos brigando e os filhos ali no meio, né? E acho que a nossa preocupação é as crianças e os adolescentes. E como os pais devem ficar alertas para quando essas pessoinhas, né, as crianças e adolescentes, não estão bem nesse contexto, quando precisa de uma ajuda externa. E essa ajuda externa acho que pode ser de um psicólogo, de alguém da escola, ou até do advogado, ou até às vezes do juiz, para pacificar uma situação que ninguém está dando conta. Não sei se vocês concordam um pouco, assim, eu queria abrir um pouco esse âmbito de que ajuda as famílias podem ter, quando as coisas não vão bem, né? Quando tem um sinal vermelho de que as crianças estão sofrendo. Que às vezes elas estão sofrendo porque os pais estão brigando, por exemplo, o clássico que vocês conhecem se um precisa mudar de cidade por causa do trabalho, e aí como é que vai ficar essa convivência? Esse é o clássico, né? Vocês já viram não sei quantas vezes os casos assim. Isso é triste, porque é o seguinte, a gente falou um pouquinho em algum episódio que existe a responsabilidade de você... As pessoas são muito inconsequentes, às vezes. E aí, obviamente, que a gente vai ter que analisar cada caso, né? Mas, assim, a hora que você teve filhos, você criou uma história,
difícil, né? Você avaliar, por exemplo, uma mãe que vai ter uma melhor oportunidade de trabalho em outra cidade e aí ela fala, mas eu quero levar o filho, né? Muito difícil, né? É muito difícil, porque o ideal seria cortar aqui, fica a parte esquerda do nosso filho e fica a parte direita. Só que não dá. Então, por que é a mãe que tem que levar e não o pai que pode ficar, né? Isso dá uma complicação, né, Rê? Porque sofrido, óbvio, né? que a mãe tem o direito de ir para outra cidade, assim como o pai tem o direito de ir para outra cidade. Mas o que está ali combinando? Então, será que a mãe vai ter que abrir mão daquele emprego para poder conviver ali? Ou o pai é a mesma coisa? Então, cada caso vai ter que ser analisado. Então, não existe uma regra. Mas eu tenho uma visão bem, como eu vou dizer, quando a pessoa é bem inflexível sobre alguma coisa. Inflexível? Inflexível, Então, mas a gente vai pela responsabilidade, né? Você criou assim, aquele ambiente. Este tema é um tema, assim, super sensível, só que eu acho que o nosso ordenamento já diz como tem que ser. É muito flexível porque as pessoas ficam com dó, ficam com pena, ficam com uma... Porque é o seguinte, o fato é, não posso mudar o domicílio de uma criança sem a concordância do outro, seja pai ou mãe, ou sem autorização judicial. Não existe essa, eu vou, daí vou ver que dá. Não existe. Eu acho... Não, se vai, é busca apreensão. Então, só que a gente vê muito... Hoje, acho que hoje a gente está começando a mudar um pouquinho o entendimento e tal, mas assim, por que as pessoas insistem em fazer primeiro, mudar primeiro para ver o que vai acontecer? Por conta da impunidade. Que impunidade é essa? Eu pego meu filho, ponho debaixo do braço, mudo para outra cidade e a gente vinha tendo muitas decisões que diziam, mas agora a criança já mudou. As pessoas fazem isso mesmo? Fazem. Levam os filhos sem perguntar para ninguém. Se você não agir rápido, se outra parte não agir rápido... Nunca mais vê. Vira uma briga. Então você tem que entrar com uma busca e apreensão, traz a criança. Imagina o que você sofre. E aí a criança a questão sofre. Ponto é o seguinte, a criança mora aqui em São Paulo. Posso mudar para o Rio de Janeiro sem autorização do outro ou sem autorização judicial? Não posso. Não pode. E se eu mudar, o juiz vai mandar você voltar. É aqui que vai discutir. Por quê? Porque a análise de se a mudança para o Rio, para a Bahia, para o raio que o parta, para onde for, a análise se aquela mudança para a criança é boa ou não, vai ser feita neste judiciário aqui, onde é a residência base da criança, antes de decidir ela mudar. E a mãe ou o pai vai ter que esperar? Vai ter que esperar. Ou ele vai mudar, vai vir conviver com a criança aqui. Então, quando você aplica... Ninguém sabe do dia para a noite que mudou de emprego. Não, e quando você vai aplicar para uma vaga, ficar de olho, você já tem que partir do conceito de que assim, puxa, se eu conseguir, eu vou ter tempo, eu vou ter 6 meses, 1 ano... para tentar ter uma decisão judicial se eu não tiver a concordância do outro. E aí o que ajuda? As situações em que as mudanças que eu participei deram certo e foram organizadas de forma consensual. Porque foi construído, né? Porque foi construído, Lógico. Porque a pessoa que está mudando, ela tem um senso de autorresponsabilidade. Então assim, eu estou criando uma distância. Um afastamento. Então, como é que eu posso compensar isso de outro lado? Então eu vou, por exemplo, estou mudando de país. Então eu vou pagar X vezes para o outro pai ir lá, sim, também participar da vida da criança no outro país. Então vai ficar mais tempo nas férias. 3 vezes no ano, vai ficar mais tempo no ano. Agora, assim, as pessoas muitas vezes têm uma ideia de que assim, não, eu vou... tô no meu direito, entendeu? E outra, eu muitas vezes eu pergunto, se põe no lugar, faz o seguinte, vai sem a criança. Por que você tem que levar a criança? Porque eu sou a mãe, geralmente é isso, né? Eu sou a mãe. Não, ela não fez sozinha. Bom, agora uma frase curta das duas. Por que formalizar não deve ser visto como um ato de guerra? Porque traz tranquilidade a todos os envolvidos. Porque se a intenção é cumprir, por que não formalizar? Eu adoro colocar o seguinte, eu sei que já passei da minha frase, mas a história
da multa, sabe? Ai, põe uma multa alta. Ai, mas é muito alto e abusivo. Você vai cumprir? Põe a multa alta, põe uma multa muito alta, porque você vai cumprir. Não, e põe a multa recíproca, entendeu? Sem dúvida! O importante é a equidistância entre as partes, mas formalizar não deve ser visto como um ato de guerra, porque, gente, o combinado não sai caro. E se eu vou cumprir, se eu estou assumindo a responsabilidade pelo combinado, ponho por escrito. Então, qual é o problema disso, né? Muito bom. Nosso tempo acabou. Eu acho que a gente pode deixar aqui a dica do aplicativo Os Nossos para todos os combinados, além do acordo que os pais precisam fazer. Lá dá para combinar sobre os pagamentos, sobre as decisões, essas trocas de final de semana que não precisa mudar um acordo para inverter final de semana, não precisa chamar advogado, faz pelo app, fique em paz e deixa as crianças protegidas, né? Porque a nossa preocupação é, nessa temporada, trazer o ponto de vista dos filhos, que estão às vezes no meio de uma confusão entre os pais separados, e pelo aplicativo organizar a vida dessas famílias que estão... os pais separados, mas os filhos não tem nada com isso, né? Vamos deixar as crianças serem crianças. Né? Isso aí. Muito bom. Siga a gente nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube com todos os episódios do podcast e muitos outros vídeos, também no TikTok, no Instagram e no Facebook. Fique com a gente, obrigada e até a próxima.